Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Podcast esse que é patrocinado pelas empresas do Conexão Gás, Conexão Mercado Livre de Energia mais Eficiência Energética e o Conexão Elétrica mais Solar GD. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane Gomes, sou assistente administrativa do Sindistal. E hoje vamos abordar um dos assuntos que geram mais dúvidas entre os empresários, que é a nossa convenção coletiva, a famosa CCT. Nesse momento, eu vou passar a oportunidade para os meus colegas para que eles se apresentem. Vamos começar pela Silvana. Bom dia, eu sou a Silvana do Sindistal, sou analista administrativo e trabalho atendendo as empresas associadas ao sindicato. Como sempre é a vez das mulheres, as mulheres vêm sempre em primeiro lugar, então vamos passar a palavra para a doutora Vivian. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, não sei o horário. Conforme a Tayane apresentou, meu nome é Vivian Constant, eu sou advogada da Gerência Jurídica Trabalhista da Firjan. Obrigada. Agora, com você, doutor Diógenes. Obrigado pelo convite. Meu nome é Diógenes, eu sou gerente jurídico trabalhista na Firjan. Queria agradecer o convite em nome do Sindistal, em nome da Federação das Indústrias, por poder estar aqui para tratar de uma temática que é a nossa vivência, né? Sim. Como entidade sindical, que nós somos e vocês também são o Sindistal, o que permeia a gente é a convenção coletiva, os assuntos sindicais, e essa temática está a todo momento nas dúvidas do dia a dia. Então, o tema é pertinente, é complexo e vamos hoje tentar dirimir, tentar ajudar as empresas aí a entenderem melhor esse tema, né? Perfeito. Então, vamos começar com uma das dúvidas, vamos dizer assim. Qual é a importância dessa CCT para os empresários? Bom, acho que primeiro é importante a gente entender um pouquinho o que é, a Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção Coletiva ela é um documento jurídico, que é firmado a partir da negociação entre sindicatos. Sindicato laboral, que é o sindicato que representa os trabalhadores, e o sindicato patronal, que é o sindicato que representa as empresas, que no caso aqui seria o Sindistal, Sim. Então, a partir dessa negociação coletiva entre sindicatos, é formado esse documento, que basicamente ele rege as relações de trabalho de determinada categoria. Então, a convenção coletiva, que é firmada pelos sindicatos, ela vai reger aquelas relações trabalhistas das empresas inseridas naquelas categorias, que são representadas pelos sindicatos pactuantes. Perfeito. Tá? Então, assim, a gente entendendo o que é, qual é o conceito da convenção coletiva de trabalho, a partir disso a gente começa a entender qual é a sua função, Então, as dúvidas das empresas surgem, em larga escala justamente porque, uma vez que existe um instrumento coletivo que deve ser aplicado nas relações trabalhistas por essas empresas, no dia a dia, quando da aplicação, é que essas dúvidas elas acabam surgindo, e acredito que, em razão disso, o sindicato acabe recebendo muitos questionamentos quanto à aplicabilidade dessas cláusulas. Só vou complementar o que ela comentou. O que basicamente é a convenção coletiva? Ela é algo que dá um plus além da CLT para as relações de trabalho. É isso. Existe a CLT como parâmetro mínimo para as relações de trabalho, em que todos os trabalhadores seguem. Então, a convenção vem realmente dar um plus nela, vem colocar algo mais, entendeu? Então, os sindicatos pactuam um instrumento coletivo, que, na verdade, é quase que um contrato coletivo para toda a categoria, e aí, nele são definidos alguns parâmetros além da convenção, além da CLT, como piso e outros detalhes, outras coisas. Direitos e benefícios, benefícios, para as empresas e para os trabalhadores, regulando as relações de trabalho deles, entendeu? Específica para aquela categoria. Agora, sabe qual é o que é interessante assim, a gente que trabalha no sindicato? Dúvida dos empresários e também dos trabalhadores da diferença de um sindicato patronal para um laboral. As próprias empresas, elas não sabem muito sobre isso. Por quê? Nós somos procurados por funcionários perguntando e afirmando que nós somos o sindicato do trabalhador. Então, diferente de uma empresa que tem nomes distintos, sindicatos começa e inicia-se como um sindicato, O nome de todos os sindicatos é sindicato. Então, traz essa confusão. O mundo sindical é um mundo confuso para trabalhadores e empresas, Precisa estar dentro ou muito próximo para você começar a entender. Uhum. Então, assim, Sindicato dos Trabalhadores é formado por trabalhadores. Um grupo de trabalhadores se reuniu em algum momento, viu que eles poderiam criar um sindicato para fazer uma defesa de interesses, equilibrar aquelas relações com os empregadores deles,
fizeram uma assembleia, fundaram o seu sindicato, levaram a registro e passaram a ter uma representação sobre aquele setor. Sim. Tá? Então, esse trabalhador fala com o trabalhador. É isso, tem que ficar claro. Já, por outro lado, as empresas, percebendo que elas precisavam de uma amplitude, de uma representação, né, que desse voz a ela, que não fosse as empresas se expondo, alguém defendendo o interesse delas, se reuniram, constituíram um sindicato patronal para representar as empresas. Então, essa é a diferenciação. O sindicato patronal representa as empresas, sindicatos trabalhadores representam seus trabalhadores. Né? É um erro o sindicato dos trabalhadores procurar o sindicato patronal. Assim como é um erro as empresas procurarem o sindicato dos trabalhadores para tirarem dúvidas. Tá? Cada um fala com a sua referência, com o seu representante. Claro. Então, empresas do segmento de instalação elétrica, gás, hidráulica, né? Elas devem recorrer ao seu sindicato patronal para tirar suas dúvidas e a sua representação é dada por eles, e não pelo laboral. Perfeito. Não sei se a Vivian quer falar alguma coisa. Não, perfeito. Tá bom. Obrigada. Uma das questões também, uma empresa associada, ela é obrigada a aplicar a CCT? Sim, mas respondendo diretamente, né, sim, a empresa associada ela é obrigada a aplicar a CCT, mas não pelo fato dela ser associada, né? O enquadramento sindical é quem vai determinar, é o que vai determinar qual a convenção coletiva que a empresa tem que aplicar. Então, o que a gente pode, de forma bem resumida, entender é que uma vez que a empresa esteja enquadrada em uma determinada categoria, a observância da convenção coletiva ela é obrigatória, independente do ato da empresa se associar ao sindicato, que é um ato voluntário, né? E aí, disso pode surgir um outro questionamento, que é, mas como que é feito esse enquadramento sindical, né? O enquadramento sindical, ele está diretamente atrelado à atividade preponderante desenvolvida por essa empresa, né? Então, a partir dessa atividade que a empresa desempenha de forma preponderante, de forma predominante, isso nos conduz para a definição de qual é o sindicato patronal, né, não sindicato laboral, de qual sindicato patronal que representa essa empresa. Identificado qual é esse sindicato patronal, caso ele tenha, né, instrumento coletivo pactuado com o sindicato laboral, que no caso é a convenção coletiva, essa empresa, ela necessariamente, ela deve, né, ela tem um dever legal de aplicar esse instrumento coletivo, independente da sua associação. Perfeito. Então, o enquadramento sindical, ele surge, né, a partir da constituição daquela empresa, né, da sua atividade preponderante, né? A gente consegue observar que para a empresa estar enquadrada em uma determinada categoria, não é necessário nenhum ato dela em relação ao sindicato, né? A empresa, para estar enquadrada no sindicato, ela não tem que ir até o sindicato, se dirigir ao sindicato, ele decorre da constituição daquela empresa e da atividade desenvolvida, né? E a empresa, caso ela tenha esse interesse em se associar ao sindicato, que aí ela passa, né, a ser integrante daquele corpo associativo, ela passa a integrar a vida associativa do sindicato, passa a ter direito a voz e voto nas assembleias, na condição de associada, né? Essa empresa, então, ela passa a usufruir de eventuais benefícios, né, que aquele sindicato disponha para as empresas associadas. Mas, caso ela também não seja associada, ela, independente disso, ela vai ter que aplicar o instrumento coletivo. Acho que isso é importante, assim. Ser associado ou não muda o seu enquadramento sindical, ponto. E não muda a regra de você deve seguir ou não convenção coletiva. A sua empresa foi constituída, foi definida a atividade preponderante dela, ela exerce essa atividade, o enquadramento é automático. Ela tem que seguir o sindicato que ela tem atividade preponderante. Então, vocês falando dessa forma, eu entendo que o escritório de contabilidade é uma peça importante na orientação da empresa para escolher o seu KNAI. Isso. A gente recebe documentos de empresas que fazem assim, porque o KNAI vem onde? No cartão CNPJ. né? Então tem lá, a empresa ela tá atuando como instaladora. Só que no cartão do CNPJ dela, e ela não entende isso, porque para ela o importante é colocar lá naquele cartão do CNPJ, eu faço isso, uma lista de atividades. Né, atividades secundárias. E uma atividadezinha principal. Que ele não entende. Mas eu sou instaladora. Só que no cartão do CNPJ dele está lá, vendedor, eu vendo equipamento. E ele não entende isso. Então, eu penso que, não sei se haveria a possibilidade de se fazer um trabalho com os escritórios de contabilidade nesse sentido, né? Seria ótimo. Para que eles orientem melhor a empresa que os procura e direcione, olha, você tem que ter
da sua atividade principal, para que você seja direcionada a um sindicato que te represente o seu código correto. E justamente por isso, Silvana, na prática, né, a gente identifica, são diversos casos em que a empresa, às vezes, questiona, né, quanto ao enquadramento sindical, e esse enquadramento ele é feito a partir, no primeiro momento, são critérios objetivos, né? Onde essa empresa está situada, qual a atividade preponderante que ela desempenha, que a gente identifica através do CNAE. Sim. Só que a empresa retorna e fala, olha, mas não é isso que eu faço de forma preponderante, né? A maior parte da minha receita, inclusive, ela nem é obtida dessa atividade que está descrita no CNAE como a principal. É uma atividade até que está descrita como secundária. Em algumas vezes nem está descrita, né? Sim. E a gente identifica que, então, para essa empresa, né, o caminho, às vezes, ideal seria ela adequar, né, o seu cartão, né, CNPJ, né, junto com o escritório de contabilidade, fazer um movimento para que haja essa adequação, justamente para que seja feito o enquadramento sindical devido, né? Porque a gente vê que às vezes o que está previsto ali não é o que corresponde à realidade fática daquela empresa. Isso dá muito problema, Silvana. Muito. Problemas do quê? Trabalhistas? Trabalhistas, né? As empresas acabam, como você disse, ela acaba seguindo um KNAI errado, a RH vai e procura um sindicato que represente aquele KNAI que está errado. Então ela começa a aplicar um instrumento coletivo errado. A gente teve um caso de uma empresa que nos procurou, era outro segmento, não era de vocês, mas para vocês. Ela tinha um KNAI, ela era montagem industrial, no caso. E por algum motivo, eles colocaram um KNAI errado, ela foi seguir a convenção coletiva do setor da construção pesada. Nossa. Que tem uma convenção pesada, né? São empresas de grande porte. Então, assim, na frente do empresário, a gente conseguiu demonstrar para ele que existe um erro e que esse erro custava caro, custava mais de R$500 mil por ano para ele. Nossa. Então, assim, o enquadramento sindical traz consequências graves para as empresas. Às vezes, se você tem que, por exemplo, ter um seguro, né? Tem que seguir um seguro daquela convenção. E se você enquadrou errado e esse profissional teve um acidente, por exemplo, se ele tiver um acidente e você não tiver contratado o seguro, por exemplo, que a categoria exige, a empresa tem que arcar com esse seguro, entendeu? Tá? O que acontece muito na prática também, algumas empresas acabam colocando o KNAI errado por causa de questões tributárias. Elas querem fugir de algumas questões tributárias, só que elas acabam criando um outro problema trabalhista. Tá? E assim... quando nasce essa coisa torta, vai tudo trazendo vários problemas. Então, assim, tem que seguir. O teu contrato social tem que trazer a tua realidade, que às vezes não traz. O teu KNAI tem que trazer. Então, assim, tem que fazer desde o início certo. Sim. Se não fizer, traz problemas. E depois que você segue a convenção coletiva errada, se ela tiver a maior, é muito difícil trazer ela, fazer um reenquadramento. Tá? Se você estiver pagando a maior, a justiça interfere dizendo que você não pode trazer prejuízo ao funcionário. Tá? Então é muito sério isso. Porque entende-se que foi um ato de liberalidade da empresa, né? Porque se você está fazendo pagamento de determinados valores ou concedendo benefícios com base em um instrumento coletivo, né? Uma convenção que não é do seu enquadramento, né? Porque você está enquadrado errado, na verdade, a partir do momento que você fez aquilo, não está na convenção do seu enquadramento que seria o devido. O entendimento é de que aquilo foi concedido por liberalidade da empresa. E aí, como o Diógenes falou, o entendimento é de que se você fizer qualquer tipo de alteração, isso implicaria em uma alteração contratual lesiva, né, de forma unilateral para esse funcionário. Então, esses benefícios concedidos de forma equivocada por uma aplicação indevida de instrumento coletivo, eles fazem com que esses benefícios incorporem a esse contrato de trabalho. Deixa eu só fazer aqui uma afirmação sobre o que é atividade preponderante. Atividade preponderante, que é o que dá o enquadramento sindical, é aquela que define o enquadramento, é aquela que a empresa, todos os outros setores gravitam em prol dela, né? O setor administrativo, o RH, os outros setor comercial, todos eles gravitam, todos eles trabalham em conexão para que aquela atividade fim aconteça, né? Muitas vezes, assim, a gente consegue identificar ou pelo número de funcionários, tá? Que tem um número muito elevado de funcionários naquela atividade, eu consigo determinar, ou o faturamento. Explicar vocês melhores. Vamos botar assim, uma padaria hoje para a gente é uma indústria, no Rio de Janeiro. A gente considera uma indústria. Sim. Então ela teria um sindicato de indústria. Agora, quando eu tenho uma panificação dentro do supermercado, aqueles profissionais ali, aqueles trabalhadores, não são enquadrados dentro do setor da indústria, são enquadrados dentro do setor do comércio. Por quê? A atividade preponderante do empregador da qual é ela? Comércio. Então, o supermercado, a atividade final dele é qual? Comércio. Então, todos os trabalhadores dependentes ali dentro, que estejam ali dentro,
né? Se eu tenho um assistente, se eu tenho um engenheiro de saúde e segurança do trabalho, dependente da atividade dele, eles se enquadram via de regra dentro do comércio, tá? Então é a mesma coisa, tá bom? Uma questão que você mencionou é sobre o seguro de vida. Eu já ouvi muitas empresas falarem, mencionarem que não sabiam que tinham que ter seguro de vida para os seus funcionários. É obrigatório ter seguro de vida? Na legislação, né, na CLT, digamos assim, na legislação trabalhista, não existe, né, uma determinação de que a empresa seja obrigada a ter esse seguro de vida. Ocorre que, eventualmente, instrumentos coletivos têm determinação nesse sentido. Então, se a convenção coletiva da categoria na qual a empresa está enquadrada tem previsão, é obrigatório que a empresa tenha, né, nos seus contratos esse seguro de vida. Entretanto, e aí eu acho que é importante a gente ter isso em mente, independente dessa previsão no instrumento coletivo, para determinadas atividades, a gente sabe que existe, né, um alto risco, principalmente, né, dependendo do que é desenvolvido, de acidentes de trabalho. Né? Então, a empresa ter um seguro de vida é algo que dá uma maior segurança jurídica para essa empresa, né? Proporciona, né, maior segurança para esses funcionários também. Porque, eventualmente, né, no âmbito do desenvolvimento das atividades dessa empresa, se acontece algum acidente com esse funcionário, e aí falando aqui diretamente de funcionários, porque a gente está falando da aplicação do instrumento coletivo de relações trabalhistas, né? Porque existem outros acidentes também. Mas se ocorre algum tipo de acidente com esse funcionário, a empresa pode vir a ser responsabilizada. E se ela não tem um seguro, né, ela não vai estar cobertada. Às vezes a empresa não inclui esse risco, né, o risco dos acidentes, num provisionamento dela. Então, embora para determinadas categorias não haja previsão no instrumento coletivo, é importante que as empresas tenham atenção a isso. Principalmente empresas que desenvolvem atividades que expõem, né, os funcionários a mais riscos. E só mais um detalhe, assim, não adianta contratar qualquer seguro. O seguro ele tem que cobrir tudo que está ali determinado na convenção. Então, assim, tem lá uma especificidade. Tá? Ele tem que cobrir determinado tipo de sinistro. Se o teu seguro for, você correu atrás só de questão de valor e não viu que cobre, a responsabilidade da empresa, ela trai para ela pagar aquela sinistralidade para ela. Então, assim, então, assim, é importante que as empresas sigam a convenção coletiva, elas têm a obrigação de buscar qual é o seu sindicato, se existe instrumento coletivo, e tem a obrigação de cumprir ela na integralidade. Então, se existe qualquer cláusula de seguro, ela tem que cumprir. Senão ela atrai para ela o ônus. Tá? Então, isso é caro, custa caro. Às vezes você tem um acidente com vítima fatal, há a possibilidade de você ter que pagar pensão para o trabalhador o resto da vida, né? Algum valor. Né? Claro que vai ser calculado com expectativa de vida, mas assim, custa caro. Então, às vezes, o seguro é um caminho muito melhor do que não ter o seguro. Tá? Com certeza. Não, sobre isso eu acho que ficou claro para a gente. E o empresário é o que o Dr. Diógenes fala. Ele, às vezes, busca o valor né, para não executar aquilo. A gente entende que empresários que sejam de pequeno porte, né, empresas de pequeno porte, as coisas são mais complicadas. Né? Tem mais dificuldade, sim. Realmente o que é mais competitivo para ela, né? Pois é. Para ela se manter. Mas ela e a gente poderia até dar mais esse suporte para os empresários. É que nem sempre eles nos procuram para assim, ter uma resposta que eles querem ouvir, né? Isso é verdade. Ou quando já teve o problema, né? Junto de forma preventiva. Normalmente procura quando tem o problema. Mais difícil de você passar essa informação e até convencê-los, né? De não prestar atenção só no valor. A segurança é mais importante. Ele tem a obrigação legal. Então, assim, ele pode sofrer até uma ação civil pública ali, coletiva dentro da empresa dele. Então, é caro, as multas são caras, o valor de uma ação cara, tem que contratar advogado. Então, é custoso não ter. É muito arriscado. Assim, se uma empresa, se ela tem dificuldade, ela tem que ir ao mercado tentar buscar o que é melhor para ela em termos de seguro, que abarque todas as sinistralidades, entendeu? O trabalho com prevenção é muito melhor em qualquer nível, com certeza, né? Porque a responsabilidade da empresa, ela existe.
né? O primeiro ponto existe uma responsabilidade da empresa. A partir do momento que há a contratação de um seguro, a empresa está se respaldando. Isso não exime a responsabilidade da empresa, mas na verdade a empresa, né, já está, digamos assim, estruturada para caso haja algum sinistro, ela ter a possibilidade de fornecer, né, aquilo que é necessário e cobrir, arcar com os custos por meio do seguro, né? Então acho que a ideia é essa, né? O seguro não vai eximir a responsabilidade, mas é a empresa que já está se preparando para caso isso ocorra, né? Ótimo. E se o empresário tem dúvida, procurar o sindicato patronal. Ponto. Sim. Vai procurar o sindicato dos trabalhadores e vai acabar obtendo uma informação errada. Então, tem que buscar o sindicato patronal. Ponto. São forma de enxergar um pouco diferente, né? É porque são perspectivas que acabam sendo adotadas assim, de forma diversa, né? Às vezes o olhar fica um pouco enviesado, né? Embora as relações, elas se comuniquem, né? Sim. Existe uma relação direta ali entre ambas as categorias, mas em eventuais dúvidas, né? Como o Diógenes falou, empresa tem que procurar o sindicato patronal. É um diálogo que tem que ser estabelecido diretamente. E o Sindistal, eu estou no Sindistal há 15 anos. Há 12. Né? E eu vim de uma outra área. Eu fui bancária e depois vim para o sindicato. Que tem um sindicato fortíssimo. Foco, fortíssimo. E é um foco diferente, né? É uma forma de enxergar diferente, né? Uma coisa é você ser um funcionário de um banco, como eu era. Sim. E o outro lado da história é trabalhar no sindicato, um sindicato, seja lá o dos bancários, qual for. Você está ali para dar suporte para a empresa, né? Então, a gente, o que nós aprendemos e o que nós tentamos assim ajudar o sindicato, porque nosso sindicato à época era menor, né? Não tinha tantas não apresentava tantas possibilidades, benefícios para os empresários. A gente cresceu bastante da época que eu entrei para hoje, né? Os empresários do Sindistal, os dirigentes do Sindistal, eles são muito preocupados com o que passar para os seus associados, né? Sim. A estrutura. Então, a gente melhorou muito da época que eu entrei e eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito mais, né? Dar mais estrutura, ter mais suporte, até para auxiliar o empresário nas suas dúvidas, porque nós temos de empresários pequenininhos, MEIs, até empresários de SA. De um porte maior. Isso. Né? O sindicato, assim, ele acaba sendo uma extensão das empresas, né? O sindicato ele tem que olhar para a empresa, saber o que ela precisa, né? E tentar ajudar ela de alguma forma, né? Hoje eu brinco, eu fico falando até nem era aqui, tá, né? Porque nós estamos aqui, mas eu fico falando com a Viva. O Sindistal é um dos sindicatos hoje filiado à Federação das Indústrias mais organizado, mais propositivo, mais inovador. Então, assim, de ponta a ponta, em termos financeiro, em termos de gestão, em termos de serviço, de inovação. Então, assim, parabenizar o Sindistal porque ele tem essa diferença em relação a outros sindicatos ainda numa fase de maturidade ainda. Vocês estão numa fase muito mais madura. Tem muito a avançar, tem muita coisa para avançar, né? Sindicato é uma empresa, tá? Dá trabalho, tem que correr atrás, saber o que o mercado está exigindo, o mundo está mudando muito rápido. Sim. E vocês estão se adaptando. Então, parabenizar para o Sindistal, que é um sindicato realmente diferenciado hoje. Obrigada. E isso é uma união mesmo dos dirigentes, né? Sim. Eles são muito bons, nós estamos terceira gestão de diferentes... Sim, né? terceira. Eu passei por 3 gestões, a Tayane talvez também, de grupos diferentes, né? E eles todos têm o mesmo objetivo, o mesmo foco. Pensamento. E nós, como retaguarda, nesse caso, a gente também... a gente raciocina junto com eles, a gente ajuda, é uma gestão participativa, né? Muito, é muito bom. Isso é muito notório, assim, é muito nítido, né? No trato, né? Quando a gente tem esse contato com vocês, a gente consegue observar o que vocês participam muito, né? Dos assuntos, às vezes até das tomadas de decisões mesmo, né? Isso é bem interessante, né? E diferente também, né? E vocês, por exemplo, hoje o Sindistal, e parece que os associados também,
buscam cada vez mais o Sindustal, porque a gente recebe muito na federação dúvida, né, das empresas, né, que é uma possibilidade que o Sindustal permite, né? Que as empresas busquem vocês para tirarem dúvidas de várias temáticas, né? Vou falar aqui da jurídica, né? Ambiental, tributário, trabalhista, contratual, o que seja, tá? Propriedade intelectual. Então, a gente tem um número de demandas do Sindustal crescente. Isso é muito legal. Isso é um reflexo, né, do posicionamento de vocês em relação aos associados, em relação à categoria. Então, isso é muito legal. Então, parabéns. Mais uma dúvida. Muitas empresas, vamos dar um exemplo. Quero contratar um funcionário, um pedreiro ou um da área administrativa. Mas eu olho ali a CCT do Sindustal, não acho aquele cargo. Como eu posso enquadrar aquele funcionário? Aonde eu consigo verificar isso? Vamos lá. Primeiro que quando a gente fala enquadrar o funcionário, o enquadramento, a gente tem que sempre pensar que o enquadramento é da empresa, né? Então, o enquadramento sindical da empresa vai determinar qual o sindicato patronal que a representa. A partir disso, a gente aplica o instrumento coletivo. Eventualmente, tem alguns cargos que podem não estar previstos na convenção. Geralmente, as convenções coletivas, a gente identifica que bem no início tem um descritivo de pisos salariais, né? E ali tem alguns cargos e os pisos que devem ser observados pelas empresas. Eventualmente, tem cargos que não vão estar ali, né? E não significa que para aquele funcionário a convenção não é aplicada. O fato de não ter um cargo ali não exclui a aplicação daquele instrumento coletivo para aquele funcionário. Então, especificamente quanto ao piso, como no início nós falamos, né, a convenção coletiva ela vai fixar, vai determinar direitos e benefícios além daqueles previstos na legislação trabalhista. Se o piso do funcionário daquele cargo não está estabelecido no instrumento coletivo, a empresa, então, ela vai buscar, né, ela vai verificar a lei do piso, né? Ali naquele âmbito onde a empresa está situada, aqui no caso o Estado do Rio de Janeiro, o que a lei do piso diz para aquele funcionário. Pode ser também que na lei do piso não tenha nada estabelecido. E especificamente, quanto à lei, é importante a gente lembrar que a última lei do piso aqui no Estado do Rio foi no ano de 2019, né? 2019. E até então nós estamos sem lei do piso. Sem lei do piso, não. Temos a lei do piso do ano de 2019, porque ela não tem uma vigência determinada, né? Os pisos estão congelados. Só que ela está defasada. Se a gente pensa em termos de mercado, tem pisos, inclusive tem faixas que já estão abaixo do salário mínimo. Então, em termos de competitividade, ainda que essa empresa ache esse piso que ela não identificou na convenção coletiva lá na lei do piso do ano de 2019, é importante que seja feita uma pesquisa de mercado, porque eventualmente aquele piso que está lá, que pode ser que ele nem esteja abaixo do mínimo, né? Que a gente sabe que o salário mínimo é, digamos assim, um teto que não pode ser inobservado em hipótese alguma. Então, se aquele salário está lá, está até acima do mínimo, mas em termos de mercado ele está abaixo, isso é ruim para a empresa em termos competitivos, né? Porque ela não consegue fazer as contratações ou até mesmo reter esse funcionário que eventualmente já tenha sido contratado, com base na lei do piso. Então, se não tem o cargo na convenção coletiva, não significa que ela não deve ser aplicada para aquele funcionário. Todo o restante vai ser aplicado para aquele funcionário que tem um cargo que não está na convenção. Quanto ao piso, a empresa deve olhar, né, verificar a lei do piso do seu respectivo estado. Não tem a lei do piso, né? Tem algumas profissões também que são regulamentadas por conselhos específicos que fixam, né, valores. No caso do pedreiro, não existe esse piso específico regulamentado por conselho. Então, tem que observar, né, em última hipótese, o salário mínimo. Mas sempre tendo atenção para essa questão da pesquisa de mercado, né, para que a empresa possa ter valores atrativos, né? Então, de forma resumida, primeiro, busca essa convenção coletiva, né? A convenção coletiva ela nunca vai ter todos os pisos. É impossível. É impossível. Eu teria que ter uma lista gigantesca e ela teria que ser altamente atualizada. Sim. Então, cada empresa denomina uma função, né? Surgem profissões todo o tempo. Então, assim, é complexo, né? Então, assim, a ideia é na convenção não amarrar. Porque se ela amarrar, ela amarra a empresa. Se ela começar a definir pisos, nomenclaturas, especificações, ela vai amarrar as empresas. E as empresas têm as suas dinâmicas, né? De como é que elas organizam a gestão das relações de trabalho ali, né? As profissões. Então, ela traz parâmetros mínimos, né? Então, não tem na convenção coletiva, procura na lei do piso estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem várias faixas. Está defasado, algumas não existem mais, mas como a Bíblia falou, o que dá o norte mesmo é o mercado.
Tá? Não adianta você procurar um pedreiro com salário mínimo, assim, vai ser muito difícil de você achar. Né? Que a gente brinca, você vai acabar achando a xepa do mercado. Né? Não é Porque só ninguém pegar quer. o valor e não tem aqui, vou lá na lei do piso. Tá menor que o salário mínimo, então vou usar o salário mínimo. Não é uma coisa automática, né? É assim, importante né? que a empresa tenha esse... Tem que ver o que o mercado... Então é mais fácil ela procurar no mercado que o mercado paga, para que ela tenha um referencial. Senão ela não vai conseguir reter a mão, não vai ter ninguém, né? Mão de obra. Então ela fica saindo. E às vezes a gente observa que algumas convenções ficam mantendo muito próximo ali o piso, perto do salário mínimo. E aí o que acontece? Aí as empresas acabam seguindo aquele piso. Daqui a pouquinho é obrigado a dar um aumento de 20%, 30%, porque outro setor está pagando muito melhor. Então, às vezes, é comum, às vezes, ter um reajuste de 20% no piso, e você vai saber que doideira é essa, porque 20% que é o menos. Porque já não está retendo mais nada. Então, as empresas acabam tendo uma competição entre elas. Então, você tem que se manter competitivo. Então, piso no instrumento coletivo, um referencial mínimo. Isso. Se você puder pagar mais, pague, porque é melhor, né? Reter, né? Fica dentro do mercado. Ainda quanto a isso, Diógenes, é importante também ter atenção, porque tem convenções coletivas que, embora elas não determinem um piso específico para determinado cargo que se procura, né? Ela tem um piso geral estabelecido para a categoria. E aí, nesses casos, a empresa, né, com base na convenção, ela pode aplicar aquele piso geral que está estabelecido. Mas, né, aí voltando à questão da competitividade, por vezes aquele piso geral, ele não vai atender aquele cargo Então, é realmente importante essa pesquisa, estar atento, né, ao mercado é sempre importante para a empresa. Eu quero, então, fazer uma pergunta, né, com base na dúvida dos empresários, né? Todos os funcionários daquela empresa, tá? Independente da função, né? Você vai ter na empresa, por exemplo, na nossa categoria, você vai ter o administrativo, você vai ter o eletricista, o auxiliar, o pedreiro, porque você vai abrir lá a parede para ele colocar lá a tubulação e pronto. Todos os funcionários dessa empresa, eles vão respeitar a convenção coletiva, porque a empresa ela tem como KNAI principal, né, o Sindistal. Isso é importante. Todos vão respeitar aquela convenção. Isso. Aí cai nessa situação, não tem lá o piso, ele vai lá no piso estadual ou vai ao mercado para ver. Essa é a dinâmica da coisa, não é isso? É isso. Então, é importante que, assim, independente da função que esteja dentro, existem exceções, mas a gente não vai tratar da exceção da exceção. Se eu tenho um pedreiro, eu tenho um administrativo, eu tenho uma secretária, ela tem que procurar a convenção coletiva da atividade preponderante dela. A empresa não fica segmentando. Né? Eu não vou procurar o instrumento coletivo dos caminhoneiros, das secretárias, dos seus trabalho. Mas a gente já teve casos assim. Aí diversos instrumentos coletivos. Existe o princípio da unicidade sindical. O enquadramento sindical, via de regra, é único. Tá? Então, assim, existe algumas empresas que têm enquadramento duplo, existe, mas é muito raro, precisa de perícia, só quando dá problema. Via de regra, você só tem um enquadramento, tá? É um princípio único, você só segue um sindicato. Você não segue múltiplos sindicatos. Senão você vira... É difícil administrar isso, você vai incorrer em erro em vários momentos, tá? Nada impede que a empresa fique olhando outros instrumentos para saber qual é o piso referencial do pedreiro em outro local, mas o teu referencial... é a sua convenção coletiva da atividade principal, do seu KNAI principal daquela atividade que você exerce, tá? Independente da nomenclatura. E aí, eventualmente, se aplica outros, né, que foi até a Tayane falou que vocês já viram isso acontecendo, já. Aplicando diversas, vai estar aplicando o instrumento coletivo sem ter um embasamento, né, para isso, porque não é o da sua categoria, e para aqueles funcionários você vai acabar, digamos, em termos práticos, concedendo benefícios de forma distinta. E você pode trazer um problema também de equiparação salarial, tá? Então, pois é. Se você paga salários diferentes para funções idênticas, né? Tempo de casa e outros regramentos, você pode ali incorrer em equiparação salarial. E aí tem profissionais, né? Você está acumulando ônus para vocês, entendeu? Aplicar o instrumento coletivo de forma indevida, em resumo, ele implica na assunção de um passivo trabalhista muito grande, né? Então, esse cuidado ele é sempre muito, muito importante. Tá ótimo, tá bem. E aí, tem mais alguma pergunta? Temos. Acho que é a última pergunta do dia. Algumas empresas já entraram em contato com a gente e disseram basicamente o seguinte: mas eu dei o reajuste no ano passado.
e eu vi que na convenção está ali, 2024 a 2026. Eu tenho que dar o reajuste de novo? Então, eles têm essas dúvidas. A gente sabe que as cláusulas sociais, elas são renovadas de 2 em 2 anos, mas o reajuste é todo ano. As econômicas, As econômicas, né? E eles sempre têm essas dúvidas. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. As convenções coletivas de trabalho, né, instrumentos coletivos, eles podem ter uma validade de até 2 anos. E aí os sindicatos que estão ali pactuando, eles podem determinar uma vigência de 1 ano, de 2 anos, né? A convenção coletiva de vocês, ela tem uma validade, uma vigência de 2 anos. 2 anos. Entretanto, as cláusulas econômicas, né, elas são reajustadas anualmente. Então, talvez gere essa confusão para as empresas, mas se observar no instrumento coletivo, em alguma cláusula, em algum aspecto, vai estar previsto definir, né? que anualmente as cláusulas econômicas elas são revistas. Ou então não vai mencionar especificamente cláusulas econômicas, mas vai detalhar essas cláusulas econômicas. Tem convenções coletivas que elas, inclusive, mencionam uma vigência diferenciada em cada cláusula dessa, que aí fica mais expresso, mais explícito, né? Que anualmente aquele tipo de cláusula, que são as econômicas, elas serão reajustadas. Então, embora o instrumento coletivo ele tenha uma vigência de 2 anos, o que significa que a cada 2 anos todo ele, né, será rediscutido, renegociado por meio da negociação coletiva, sobretudo as cláusulas sociais, mas as cláusulas econômicas elas são revistas anualmente, né, justamente para que as empresas possam conceder, né, aos funcionários minimamente a reposição da inflação acumulada daquele período, né, para assegurar o poder de compra. A ideia do reajuste na convenção coletiva é essa. Então, o reajuste ele sequer é um aumento, né? A gente não pode interpretar o reajuste salarial como um aumento salarial, né? Não é uma promoção, por exemplo, mas na verdade é uma forma, né, de se assegurar o poder de compra desses funcionários, garantindo essa reposição. E é muito convencional no meio sindical que você faça a reposição a cada 12 meses. Então, assim, a cada 12 meses os empregadores, né, se reúnem para quê? Para ver qual foi a inflação, para ver o que foi a perda do poder de compra, para que reponha isso em termos de NPC, de reajuste na convenção coletiva. Então, essa é a ideia. Cada 12 meses tem que haver um reajuste para que ele continue competitiva, a empresa, e para que o trabalhador tenha poder de compra, tá? Senão ele acaba sendo engolido pela inflação. Claro, né? Então, E os reajustes acabam sendo a cada 12 meses, mas aí considerando a database desse instrumento coletivo, né, Diógenes? É isso, né? Cada sindicato tem uma database. A database vocês não lembram agora. É março. Então, sempre em março de todo ano existe um reajuste econômico, né? Então, importante isso. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Olha, eu estou satisfeita. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? E eu não poderia deixar de agradecer ao CREA RJ por ter nos cedido o espaço para que nós consigamos gravar o nosso podcast. Gente, muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês, do Dr. Diógenes, da doutora Vívia e da Silvana, minha parceira aí de dia a dia do sindicato. Obrigada. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, tá? E fiquem com a gente para o próximo.